Olá, galera. Meu nome é Davi. Queria hoje reagir aqui ao Pedro. Acho que é Pedro Pôncio ou Ulisses Gabriel. A gente vai ver aqui. Tá, ele é um ex-MST. Eu achei muito legal o que ele falou aqui. Eu gostaria que a gente assistisse juntos. Um goiano do pé raspado. Bom, vamos adiantar, né? Suculta do MST. Ele era do. Você era o Sem Terra, né? Você contou a sua Quase história. 10 anos do Movimento Sem Terra, morando nos acampamentos do MST. Entrei com 11 anos de idade, saí com quase 20. E vivi todo o processo de doutrinação, lavagem cerebral, né? Eu fui o experimento social do movimento. Então, eu participei. Rapaz, ele já chegou com o pé no peito, hein? Já deu pra entender o que ele pensa sobre o movimento, né? E eu acho que dá pra gente ter uma noção que não é apenas um movimento político, né? Vai além disso. Da Vamos ver aqui. militância, né? Eu participei de todo o processo dos encontros sem terrinha. Inclusive, nos encontros sem terrinha, Emília, a gente descia do ônibus e a primeira coisa que a gente recebia era uma boina do Che Guevara, com uma camisa do Fidel Castro. A gente passava ali 15 dias no meio de uma fazenda isolada, exclusivamente aprendendo a fazer militância política. Olha isso, cara. 11 anos de idade. 11 anos de idade já faziam isso. Já davam ali materialzinho para criança, né? Já começava ali a incutir na cabeça deles, né? E aí a gente recebia cartilhas, por exemplo, de Carlos Marighella, né, que foi um terrorista conhecido do Brasil, que escreveu o Manual do Guerrilheiro Urbano. Isso. Ensinando a matar policiais, dentre outras coisas. Marighella é. Olha isso, cara. Vocês estão entendendo a proporção? Com 11 anos de idade, eles já recebiam ali um manualzinho falando sobre o Marighella e ensinando como matar policiais. Vocês têm noção da profundidade disso? E como eles faziam isso com crianças? Porque, por exemplo, imagina quantas crianças estavam com ele e quantas saíram disso. Né? Ele foi um abençoado aí, mas imagina quantos recrutados ali, né? Não ainda continuam e sofrem consequências disso, né? Porque isso aí, como ele disse ali, uma lobotomia, né? Uma lavagem cerebral. Isso destrói a vida da pessoa, né? Vamos continuar escutando aqui. Ele era do exército, né? O Mariga. Ele era do exército, ele participou da Aliança Nacional Libertadora, era um terrorista completo, que ensinava, dentre outras coisas, a matar policiais, assaltar bancos. A cartilha dele era exclusivamente para ensinar guerrilha. E esse era o meu herói no acampamento, né? Eu aprendia sobre a história de vida dele, me inspirava nele. Você gostava do Marighella? Eu gostava do Marighella, eu queria ser... Na verdade, eu queria ser o Che Guevara, né? Olha que loucura. Sim. Olha isso, cara. E além do Marighella, né? Então, por exemplo, uma criança de 11 anos que fica fã do Che Guevara, você imagina que os pais já colocavam na cabeça dele, né? Desde pequenininho. E a gente aqui brincando, achando que não pode, não deve conversar com as crianças. A Bíblia diz claramente, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque é ali, né? Falando dia e noite sobre o assunto, sobre princípios, porque se você não fizer isso, não tem espaço vazio, alguém vai fazer sobre qualquer assunto, né? Eu sonhava com... Enfim, eles passavam para nós, por exemplo, um filme que é muito conhecido, que é o Diário de Motocicleta, né? Sim. Então ali, poxa, a gente estava ali, mais de 2, 3, 4 mil crianças numa fazenda. Rapaz, eu tinha comentado agora há pouco ali. Imagina quantos isso aí, ó, já dá para ter uma noção. 2.000 crianças, 4.000 crianças, né? Que seja 2.000, vamos pegar um número menor. Rapaz, é gente pra caramba isso aí. É muita gente. Imagina quantos desses não trabalham até hoje para essa militância, para outros políticos em áreas específicas. Então o sistema é totalmente infiltrado, né? Eles infiltram dentro do sistema e tomam conta por dentro. É parasitismo mesmo. O que a gente fazia lá?
assistir filme do Che Guevara, receber a boina, compor poema, essa maluquice de teatro que a esquerda promove muito bem. O foco disso tudo era para criança. Era exclusivamente para ensinar a criança a fazer militância política. Caraca, bicho. É romântico. Sim, né? mas É romântico. cria Isso a identidade do herói. É, Ele isso fala, aí. pô, É isso isso aí. é uma doutrinação, né? E temos também o doutor aqui. O Gueré ali já falou mais ou menos, né? Incutindo na cabeça da criança a ideia do herói, né? Então a criança, ela vai ter muita dificuldade em não aceitar esse herói quando ela crescer, né? Porque para ela, desde pequenininho ali, foi apresentado um personagem que representa para ela um ser valente, né? Alguém que defende os mais necessitados, os mais pobres. É difícil. Imagina para uma pessoa que sofreu essa lobotomia, estar grande, né? Ter uma família e chegar alguém e confrontá-la com a realidade. Vai ser muito difícil para ela aceitar, né? Essa nova realidade. É complicado. O nosso querido delegado Ulisses Gabriel. E aí, doutor? Que é Pequi. Você sabe? Vamos adiantar aqui, né? Depois você tem a castanha aqui. Pô, muito obrigado. De Goiás pra... Invasões de terra. Eu sempre digo que esse processo de propriedade de terra, onde daí o que eles iriam alegar? O governo de direito, o que eles iriam alegar? Ó. O ano passado, no Abril Vermelho, Vou pegar aqui. Né, e o segundo livro... Porque assim, ó, não vai entrar na propriedade porque nós vamos defender as pessoas da prática de crimes. Essa questão do Abril Vermelho, ele colocou muito bem, né? Eles usam o mês para cometer o maior número de crimes. Mas vale lembrar, e eu denuncio isso no livro A Face Oculta do MST, nós lançamos ele o ano passado no Abril Vermelho, né? E o segundo livro nós lançamos esse ano no Abril Vermelho também, que é o mínimo sobre o MST. Eu denuncio pela primeira vez na história do Brasil o Movimento Sem Terra como uma seita religiosa. Opa! Aí sim. Aí entrou naquilo que eu estava pensando. Eu sempre comento com meus amigos. Eu acho que a esquerda, ela vai se utilizar desses movimentos, ela é um movimento religioso. Por isso que é muito difícil a gente entender o porquê que o esquerdista ele defende certas pautas. Né? Por exemplo, o aborto. Ele não vai ter apreciação pela vida da maneira como nós temos, nós cristãos, porque a Bíblia diz não matarás um inocente, né? Não assassinarás um inocente. Que é o famoso não matarás, né? Lá a tradução vem não matarás, mas é não assassinarás um inocente, né? É muito difícil para ele aceitar isso, porque a base religiosa dele não é a cristã, não é a Bíblia. A base religiosa dela é a ideologia de esquerda, né? Aí ele já confirmou o que eu tenho falado, e ele viveu lá por dentro, né? Que tive um encontro com a doutrina cristã aos 8 anos de idade, minha mãe me levava para a Assembleia de Deus. Eu chego no movimento e eles oferecem para mim uma proposta de religião. E eu abraço essa religião porque, afinal, eles diziam que Che Guevara e Jesus eram amigos, eram... Rapaz, você percebe? É isso mesmo, ele tá só confirmando o que a gente já imagina e já vê, né? É uma religião, mas não tem muito o que falar. É exatamente isso. É uma religião que tem como intuito infiltrar pessoas no sistema político e assim dominar, impondo suas doutrinas. Rapaz, é isso mesmo. Diziam que Che Guevara e Jesus eram a mesma pessoa. Que isso? Absurdo, cara. É absurdo. Os mesmos valores, né? Enfim. Né? Então acaba abraçando o MST como que abraça uma religião. E o MST ele é uma seita religiosa com todas as letras. Eles criam a própria simbologia, a própria mitologia. Inclusive o Abril Vermelho é o mês em que ele sobe no caixão de 21 pessoas por conta daquele incidente, daquela tragédia que aconteceu em Eldorado dos Carajás em 1996. Então a polícia foi lá devolver a terra para o proprietário e eles estavam entrincheirados. Tem imagens disso no YouTube. A Globo noticiou na época. Eles estão preparados para a guerra. Tem trincheiras, sacos com areia. E a polícia chega e começa a atirar para cima.
Os caras fazem o quê, Emílio? Eles vão pra cima da polícia de fuzil, com facão, com foice, com pau, com pedra, encurralam a polícia no caminhão, ela não tem outra alternativa a não ser exercer o direito legítimo. Ela começa a atirar e os caras levando tiro de fuzil e indo pra cima da polícia com pau e pedra. É uma loucura essa cena. Olha pra você ver. É tão religião, é tão incrustada nos caras, que, por exemplo, os apóstolos também fizeram isso. Deram a vida por Jesus, certo? Eles deram a vida por Jesus. Mas eles tinham a certeza que Jesus era Deus. Porque se eles soubessem que Jesus não era Deus, eles não morreriam por Jesus. Né? Eles não ganharam fortuna, não ganharam nada nessa terra por ter morrido por Jesus, por acreditar que Jesus era Deus. Era simplesmente negar Jesus e eles seriam livres. Mas eles não conseguiram, eles preferiram morrer do que negar a verdade daquilo que eles viram, que eles acreditavam piamente. Ali nessa história que ele está contando, é mais ou menos a mesma coisa. Eles acreditavam na causa. Se eles, dentro da doutrinação deles, acreditassem que aquilo fosse mentira, eles não morreriam por aquilo. Ninguém morre por uma mentira, né? Sabendo que é uma mentira, né? Então, no caso ali, eles são doutrinados de uma tal maneira, porque os apóstolos, eles viram os milagres, né? Então, eles não tinham como negar, eles não tinham como, era uma verdade mesmo. O Sem Terra, eles acreditam numa religião, porque eles não... Qual milagre eles viram do Sem Terra? Nenhum. Mas eles acreditam tanto naquilo que são ensinados para eles, mesmo que não tenha base na vida real, eles acreditam tanto naquela mentira que eles deram a vida. É uma religião mesmo, né? É exatamente isso mesmo. Eles acreditam que aquilo é verdade. Foram doutrinados a tal ponto que mesmo sem ter visto nada, né? Não viram nenhum milagre sobrenatural, por exemplo. E eles mesmo assim eles morreram pela causa. E aí 21 pessoas morreram. E a partir dali, né, o Movimento Sem Terra já existia, mas a partir dali, ele sobe em cima do caixão dessas pessoas, transformando elas em heróis. Inclusive, o acampamento que eu participei no Mato Grosso do Sul chamava-se Osiel Alves Pereira. Aí você vai estudar a história de Osiel Alves Pereira. Era um jovem de 17 anos. Ele entrou no MST com 15 anos de idade, uma criança. Mas eles viram ele como uma figura proeminente, começaram a dar cargos para ele, liderança. Ele se destacou, ele estava em Eldorado dos Carajás e ele entregou a sua vida. Porque esse é o nível de lavagem cerebral que eles promovem. Assim como eu, com 11 anos de idade, já quis matar um policial com um facão na mão, sendo usado como escudo humano numa manifestação para defender o acampamento Osiel Alves Pereira morreu, entregou a sua vida pelo movimento. Olha que interessante, é isso aí que eu falei, né? A lavagem cerebral é tão grande que o cara não viu nada sobrenatural, nenhum milagre sobrenatural, não tem nenhuma confirmação empírica de que o movimento é algo realmente redentor e mesmo assim morreu por aquilo, por acreditar naquilo que foi ensinado a ele, né? Assim como ele acabou de dizer que também já teve vontade até de matar um policial por causa dos ensinamentos que ele teve lá dos 11 anos até os 20, né, que ele comentou. É terrível, gente. É difícil mesmo, é difícil lidar com esse tipo de gente. Exatamente o sentimento que eu tinha no meu coração com 11 anos, dizendo assim, se o militante mandar, com esse facão aqui, eu vou matar esse policial. Ô Pedro, e qual foi a tua virada de chave? Porque você... Sim. Olha isso, cara. Se o militante mandar, ele executa, entendeu? É bem lobotomia mesmo. E agora veio uma pergunta interessante do Alba, né? Aliás, grande abraço, Alba. Você é demais, cara. Você chegou lá criança e, pô, chegar criança e reverter isso parece ser muito difícil, né? Como é que foi esse teu processo? Cara, foi incrível. Como eu disse, eu tive acesso à doutrina cristã com 8 anos de idade. Minha mãe me levava para a igreja, aprendi os valores da Bíblia, as tias da escola dominical passando as historinhas de Davi e Moisés. Então eu tive um contato muito cedo com a fé cristã. Quando eu chego lá, eles me oferecem essa proposta de que o MST também é uma religião, que eu tinha que entregar a minha vida pelo MST, que afinal nós éramos como o povo no deserto, indo em busca da terra prometida, e os militantes eram Moisés, conduzindo o povo, tinha toda essa questão. Vocês percebem que toda falsa religião ela faz um paralelo com as histórias bíblicas.
Todas elas. Todas elas tiveram uma revelação. Aí elas começam a fazer todo o paralelo. E engraçado que elas têm a revelação, mas geralmente é de um único personagem, não tem nenhuma testemunha. Diferentemente da religião cristã, que nunca está sozinho e sempre tem como comprovar algum fato, né? A pessoa nunca está sozinha. E quando ela está sozinha, ela ainda é um evento que muitos testemunham. A ida ou a chegada, né? Ou prova milagrosa, né? Do acontecido, né? Diferentemente das falsas religiões que não tem como provar nada, né? A pessoa chega e fala, ó, Deus falou comigo e pronto, né? Aí tem um paralelo um pouco diferente, mas próximo, né? Quando eu completo quase 20 anos de idade, eu vou pra Desculpa cortar o vídeo, mas isso aqui é importante. Vocês perceberam que ele falou que porque ele teve o contato aos 8 anos, antes de ter conhecido o MST, isso foi a salvação, né? Deste movimento. Foi a salvação, o que abriu os olhos dele, o que deu a ele a oportunidade de abrir os olhos. Porque se talvez eles não tivessem conhecido o evangelho antes, olha, mesmo com 8 anos, hein? Se ele não tivesse conhecido o evangelho antes, provavelmente ele teria sido cooptado para sempre. De trabalhar. E aí tem até um meme nessa essa camiseta que foi o motivo de eu viralizar em 2022. Tá escrito aqui, vai trabalhar vagabundo, o capitalismo é maravilhoso. E aí o cara tá segurando a carteira de trabalho. Ai, que legal, eu não tinha percebido. Eu sabia que a camiseta era do MST, porque é vermelha ali, mas eu não tinha lido. Olha que legal, hein? Vai trabalhar vagabundo, o capitalismo é maravilhoso. Até mesmo porque esses caras vivem... tem muita falação sobre o que é capitalismo, mas na prática, né, cara? Não tem jeito, você tem que... É troca de bem, né? Não tem jeito. Não tem como escapar. Porque, de fato, a minha libertação começou quando eu fui pra cidade trabalhar. E aí eu comprei a minha primeira bicicleta com 20 anos de idade. Eu falei, cara, o socialismo não funciona, porque eu não quero dividir a minha bicicleta com um vagabundo que não trabalhou para conquistar o que eu conquistei. Então começa um processo de libertação aí, só que eu fui para um seminário teológico na cidade de Anápolis, em Goiás, onde eu moro hoje. E dentro do seminário eu comecei a entender a fé cristã e entender que os valores que eles diziam que eram cristãos, na verdade, eram completamente antagônicos à fé cristã. Olha pra você ver que é o cristianismo que salvou ele, hein? Impressionante isso, hein? É o cristianismo que libertou o cara. E a gente banalizando o cristianismo, tratando o cristianismo como alguma coisa retrógrada, né? Poxa vida. A gente realmente precisa mudar isso. Precisamos ser cristãos de verdade, com princípios, né? Ensinando as crianças, sendo chato mesmo. Nada desse... Não precisa ser religioso, né? A gente precisa entender realmente os princípios das escrituras, os 10 mandamentos, né? Se não, cara, não tem jeito. É a única coisa que segura o monstro nesse mundo é o cristianismo. Aí, ó, mais uma vez. O marxismo, ele é um anticristianismo. Ele é o espírito do anticristo da Importante modernidade. citar, Pedro, com relação... Olha que interessante, hein? O marxismo é o anticristianismo. Ao Abril Vermelho, no Brasil... Vou passar aqui um pouco. As pessoas tomem conta de todo o processo. Então, na primeira tentativa de invasão, se ocorre uma... Tá no chip das pessoas. Você não tem nada, aparece... Vamos ver aqui. O que o Emílio falou. O partido decide o que você vai fazer. Nós do partido somos os caras que vão decidir. Comanda. E você, como indivíduo, vai seguir o que a gente fala. Idiota útil, né? Exatamente. Você é o instrumento do partido. Então é isso que para você não, ficar assim. Não é isso. O partido guia você. Isso tá no chip das pessoas. Tá no chip das pessoas. Você não tem nada, aparece alguém nos lá. acampamentos do Exatamente. MST. 90% é massa de o manobra. acampamento do MST é o pensamento do Lenin. É o quê? Aquela Perfeito. turma que tá lá, Massa de manobra. sozinhos eles não podem fazer nada. Eles têm que fazer o que o movimento fala para eles fazerem. Sim, mas A pessoa que tá lá é só um instrumento da voz do partido. Mas, Sami, Esse é o princípio de toda a galera. Mas tem uma coisa, se eles têm O que se eles têm isso, são crimes antes da invasão. Aí eu queria perguntar para o delegado, que
o Pedro comenta assim, que é basicamente um mini exército sendo treinado Guerrilha. de Um guerrilha. exército vermelho, É literalmente. uma, sei lá, equivalente ao início das Farc. O que a polícia está fazendo para, Pergunta excelente do Sam, hein? pelo menos assim, o direito de se manifestar é válido, o direito de cometer crimes não. O que está fazendo para evitar esse armamento? Então, acampamento e qualquer local do Estado não é terra de ninguém, para começo de conversa. Então, se alguém estiver portando uma arma lá, nós vamos fazer um relatório, pedir uma busca e apreensão, cumprir e prender o cidadão. Além desse monitoramento... Mas cumprir e prender cidadão também não adianta nada no Brasil, né? A turma fala que as leis no Brasil são ruins. Eu acho que não são, não. Eu acho que o problema do Brasil são os juízes. Os juízes são formados. Você acha que as pessoas não se infiltram nesses lugares? Os juízes têm que pagar pedágio para essa turma aí. Então não adianta, o policial pega a pessoa que tá, o infrator, leva lá. Daqui a pouco o cara tá na rua e o policial tá lá, né, enxugando gelo. Gente, não é que é questão de lei fraca. A lei, qualquer leizinha, se ela for bem aplicada, ela funciona. Agora, não adianta também ter leis com juízes que trabalham supostamente trabalham em prol sempre do bandido, né? Então fica muito complicado. Não adianta só prender. Prender não adianta nada. Porque prende e solta, né? O cara não cumpre nada da pena. Bobeira ficar pensando que a polícia vai pegar e vai prender. Aí tá solto no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. De movimentos pela internet, através do Cyberlab, a gente tem pessoas que atuam em cada cidade de Santa Catarina, nas 295, com o intuito de ficar levantando informações de todos os tipos de crime. Aqui eu não estou criminalizando ninguém, nenhum tipo de movimento, mas céu. Então as pessoas começam... Da doutrinação que vocês estão falando aqui. E vale lembrar que... Não, e a polícia é boa. A polícia faz um trabalho excelente. Como ele falou, tem gente em todo lugar captando informação para prender. Para ter informação sobre os criminosos, mas o problema não é a polícia, é o sistema judicial. Está contaminado completamente. Que quando eu denunciei o que está escrito nesse livro aqui, por incrível que pareça, foi o primeiro livro na história do Brasil a expor o Movimento Sem Terra, os bastidores, de alguém que conhece as E estratégias você do conheceu movimento. o Stedley lá? Você conheceu ele? Meu sonho era sentar numa mesa com ele pra gente debater sobre MST, mas até hoje ele nunca teve coragem. Então fica aí mais uma vez o convite, João Pedro Stedley, Guilherme Boulos, qualquer um, eu quero que alguém tenha coragem de... Eles não vão debater porque eles não vão dar a oportunidade de alguém derrubar a chance de cooptar mais pessoas, porque eles ganham pela quantidade de pessoas. Então não adianta, continua fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, de espalhar essa informação. Muito corajoso, parabéns, que Deus te abençoe. Fenomenal. Não tem muito o que falar de você, parabéns, cara. sentar comigo e dizer que é mentira tudo que está acontecendo nos acampamentos do MST e do que está registrado nesse livro. Agora sim, o que o Boulos falou outro dia aqui, que ele foi... é um negócio do... Ele me do chamou de Airbnb, vagabundo. do Airbnb, chamou você de Eu vagabundo? entreguei o livro para ele lá em Brasília, ele sai Não daqui gostou. vagabundo. Não, ele falou, O Bolo chamou o Pedro de vagabundo. Esse mundo poste mija no cachorro mesmo, viu? falou o negócio do Airbnb, né? Que o problema Sim, do Airbnb tá acabando com a cidade. Isso É um aí. absurdo. É. Eu queria saber, que nem assim, vocês que estão lá em busca de terra, né? Você estava, na verdade, e as pessoas que estão sempre estão ali por conta disso, porque quer ter um lugar e tal. Agora, queria saber o que você pensa das pessoas que sempre apoiam, mas moram em mansão, pessoa que não tá lá no dia a dia, nunca entrou no acampamento e usa bonezinho. Queria saber a sua opinião, como que o MST consegue entrar na mente dessas pessoas aí? Melhor pergunta impossível. A Bela Gil recentemente, na verdade tem uma frase Aí, ó, Morgadão, hein? Parabéns, Morgado, sou seu fã também. Muito boa pergunta. muito emblemática da Bela Gil que diz: comida é um ato político, comer é um ato político. E pelo visto não comer também, né? Porque ela foi em Cuba e ela disse lá Pois que é. Cuba é um país muito pobre. Eles não são tão miseráveis assim como Exato. dizem, né? Tipo assim, o país está devastado, destruído, as pessoas emagrecem em média 10 quilos por ano no país e ela tem a coragem de pisar, testificar que de fato que nós falamos sobre o socialismo é verdade, mas ela diz que não são tão miseráveis assim. São os pobres gente boa. Eu vi esse vídeo, um absurdo, né? É um absurdo como eles tentam... Eles querem falar a realidade dos outros lugares, mas eles não podem. Então eles meio que
é o bate-a-sopra, né? Impressionante, cara. Imagina, eu sempre achei que o problema do Brasil, assim, o Brasil não se resolve mesmo porque a mídia não quer. Porque, por exemplo, imagina se os jornais denunciassem todos esses absurdos. Se esses artistas famosos, músicos, cantores, atores, se eles falassem a verdade, brigassem por. Mas eles não se importam com o povo, eles não se importam comigo, nem com você. Eles se importam em garantir não é nem a comida, garantir o bem-estar que eles têm, a casa que eles têm, a mordomia, né? Eles não vão deixar isso passar em prol de um país inteiro. Mas imagina um país inteiro saudável, o mais próximo de ser saudável possível, todos ganharíamos. Mas eles não querem isso. Eles não querem isso, porque se o povo não for miserável, eles não terão, na cabeça deles, eles não terão o luxo que eles têm. E eu acho que não seria isso. Não é isso. Não é isso. Nos Estados Unidos, poxa, que é um sistema, esse dito capitalismo, os artistas aqui, bicho, têm oportunidades, são uma... Pô, entendeu? Na cabeça deles, eles... Mas é o que a gente falou da doutrinação religiosa, porque é uma doutrinação religiosa, né? Eles, na cabeça deles, eles pensam assim, e mesmo que você fale, ó, você não foi nos Estados Unidos, porque quando eles vão passear para curtir a vida de verdade, eles vêm aqui para Nova York, né? Então eles não conseguem fazer a matemática 2 mais 2 igual a 4, né? Mas assim, o boné do MST, essa sinalização de virtude, é parte dessa seita religiosa que eu Sim. disse. É a religião dos 3 M's. Eles são maniqueístas, ou seja, divide a sociedade entre o bem e o mal. Todo mundo de lá é do mal e todo mundo de cá é do bem. Ela é maquiavélica, porque tudo que eles fazem é justificado pelo grande sonho socialista. E também são marxistas, porque você tem que pagar o pedágio pro marxismo. Sim. E o que É o que eu falei, tem que pagar o pedágio, né? Não tem jeito, mas eu gostei dos 3 M's. Vou marcar isso aí. acontece? Não existe artista global com o bonezinho do MST de graça. A Bela Gil, ela lucra muito com essa pauta dos alimentos orgânicos, demonizando Exatamente. o MST, mas o restaurante dela é sempre orgânico, mais 10, 15 vezes mais caro do que qualquer restaurante convencional. Então você tem a Paola Carosella. É o que eu falo, eles não estão nem aí com você, nem comigo, nem com o povo. Eles não amam o Brasil, nem o brasileiro. É impressionante isso, cara. Estão sempre lucrando, eles estão sempre pensando na vida boa deles. A chefe do Na Masterchef Argentina. lá também, né, que demoniza. É porque o agronegócio coloca 5,6 litros de agrotóxico na mesa de cada brasileiro, matando o brasileiro. É uma conta burra que eles fazem lá que não existe. Já foi provado que para a pessoa comer 5,6 litros de agrotóxico no mês, no ano, ela tem que ingerir 137 quilos de batata, 1.000 quilos de batata por dia. Então, assim, é uma conta burra que eles fazem, mas são pessoas que lucram Morgado, tipo eu. muito na produção, tem fazendas. Sim, as ONGs também. As ONGs. Tem muito interesse aí, né? Então o Marco Palmeira também, o ator Marco Palmeira vai no acampamento do MST, fez um documentário, usa o bonezinho do MST, tem uma fazenda que lucra muito com alimentos orgânicos, demonizando quem coloca alimento em 1,5 bilhão de pessoas, que é o agronegócio do Brasil, e aí dizem que o MST produz, né, alimento orgânico. A única coisa que o MST produz é terra improdutiva, ou seja, eles pegam... A verdade sendo dita aí. Tá. Aí, ó. Essa turma aí, ó. Tudo gente boa, gente boa. Isso, continua escutando a música deles, assistindo o filme deles, falando que não mistura o artista com política. Vai, aí, ó, uma seita religiosa, eu falo pra turma. Não tem como separar a pessoa da arte dela, não. A arte vem do coração, a arte vem da essência da pessoa. Todo mundo fala isso. A arte vem do coração. Aí você vai e vê, aí, ó. O povo que odeia, essa turma odeia o povo brasileiro. Odeia. Odeia você. De verdade, eles não gostam da gente. Pega uma terra que é produtiva, invadem e tornam ela improdutiva. Mas eu até pensei que o Stedley era... Bom, vou parar por aqui, né? Acho que já ficou subentendido, bem entendido aqui. Então, assim, pra terminar, eu queria dizer que eu concordo com ele. Aliás, não tem nem como discordar dele, né? Ele viveu lá por dentro. É uma seita religiosa mesmo.
A esquerda é uma religião maligna, que quer cooptar pessoas, usando sempre falácias, que na verdade tudo que eles falam é o contrário. Então, se eles falam de amor, na verdade eles são ódio, são o ódio, defendem o ódio. E é complicado isso, é complicado, porque eles sempre vão falar, você é violento, mas você vai ver, eles agem com violência. E há inúmeros vídeos pra gente provar isso aqui. Então, eduquem seus filhos no cristianismo. Respeite o cristianismo, seja um cristão o melhor que você puder. E aqui eu não estou falando de hipocrisia, não estou falando de religiosidade, mas estou falando de Bíblia mesmo. Estou falando de religião cristã. Né? Sirva a um único Deus. Ali tem os 10 mandamentos, siga os 10 mandamentos, respeite os 10 mandamentos. Leia a Bíblia, entenda, busque conhecimento, passe isso para os seus filhos, passe a tradição para os seus filhos, para que eles possam ser libertos disso e possam libertar outras pessoas e melhorar nosso país, melhorar o mundo. Porque a gente tem esquecido isso, tradição, cultura, a gente tem deixado isso sempre assim, não, isso é passado, isso aqui não importa, o que importa é eu ser feliz. Não, não é assim, gente, tá bom? Então, comenta aqui embaixo se você concorda, deixa o seu like, se inscreva e pode sugerir também pauta aqui, vídeos pra gente conversar. E eu acho muito legal. Fiquei muito feliz de ter visto o vídeo do Pedro, tá bom? Um abraço pra vocês, até mais.